Boa noite a todos. Nós recordamos que por conta das medidas de segurança, pedimos que cada um que está em pé fique distante um do outro, 1,5 metros mais ou menos. Não fiquemos aglomerados, mas distantes uns dos outros, para podermos cumprir as medidas de segurança exigidas para as igrejas permanecerem abertas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade
à memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos da sua ressurreição e da sua vida. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces, apresentando hoje o Cristo vencedor, os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode tocar. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrarei amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: Que estás fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor, Deus, deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater ânimo. Conservei o rosto impassivo como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? De mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fique longe. Ó
minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor, dai-lhes louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. E respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a Bíblia mandou. A palavra de Deus escutar. No Evangelho Jesus vai falar a justiça do reino do Pai. Procurar em primeiro lugar. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a Bíblia mandou. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus.
Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. e criticavam asperamente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro. Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência, Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. e todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante
e prostrando-se por terra rezava, que se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo a hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo então, Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote. E todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e o interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse:
Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo, Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. e foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto. Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro. É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo. Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito. Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou. Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo. Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o puseram na sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos.
Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois, colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi posto. Palavra da salvação. É a voz, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs, reverendo diácono. Com esta celebração solene, festiva e ao mesmo tempo dolorosa, nós adentramos o mistério da grande semana. Finalmente, após os 40 dias do tempo da Quaresma, temos agora a oportunidade de adentrar o mistério da Semana Santa, celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. 2 celebrações distintas e antagônicas que se complementam neste único dia. O Domingo de Ramos, onde fazemos a memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo com hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Exaltado, ele adentra a cidade santa para se entregar. E exatamente esta outra parte, a paixão, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, que nós também hoje celebramos. Por isso, hoje é a única celebração que nós lemos 2 vezes o Evangelho. No início da missa, o Evangelho da entrada em Jerusalém, para fazer a memória
desse gesto e desse fato, onde todos aclamavam Jesus com os mantos nas mãos, os mantos e as palmas nas mãos. E também lemos o relato da paixão segundo Marcos, onde contemplamos o Senhor que vai se entregar por amor de nós. Contemplamos a sua oferta redentora e salvífica. E cheios de admiração pelo gesto único do Salvador, nós vemos exatamente aquilo que Isaías profetizou tanto tempo antes, vendo o Senhor desfigurado, maltratado, achincalhado, nem parecia um ser humano, vai dizer o canto do servo sofredor que lemos na primeira leitura. Jesus não parecia um ser humano na cruz, totalmente destruído, humanamente falando, ele como cordeiro inocente, sem pecados, morre pelos nossos pecados. Ele, sem defeito, vem entregar-se por causa dos nossos defeitos. É por amor, um amor que nós não temos como dimensionar, um amor que nós não temos como descrever, que Jesus realiza todos esses atos, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, até o seu último suspiro na cruz, exclamando o Salmo 2: meu Deus, por que me abandonaste? Amados irmãos e irmãs, é exatamente isso que nos traz aqui nesse dia, para acompanharmos o Senhor, desde a sua entrada em Jerusalém até a sua ressurreição. Esses mistérios se apresentarão para nós em cada dia desta Semana Santa que ora abrimos e iniciamos. E precisamos, como comunidade, viver intensamente todos os frutos e todos os dons desta semana. No relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, nós somos apresentados a uma série de personagens que nós já conhecemos muito bem, mas que protagonizam, junto com o Senhor que carrega a sua cruz, esse evangelho. Vemos Judas, o traidor, aquele que vai trair o Senhor. Vemos Pedro frágil, fraco na fé e medroso, que diante da morte iminente teve a coragem de por 3 vezes negar aquele que ele acompanhara por 3 anos. Temos o omisso Pilatos, que podia ter salvo a vida de Jesus, mas não fez por omissão e medo. Temos a multidão infreme, que foi a mesma que o acolheu em Jerusalém na sua entrada e que agora gritava: crucificam. Temos os sumos sacerdotes, doutores da lei, anciãos do povo, que vão insuflar a comunidade contra Jesus para que gritassem para o crucificar. Temos os soldados que o espancaram. Todos nós, em algum momento da nossa vida, assumimos para nós a mesma atitude desses personagens. Agimos como Judas Iscariote, quando traímos o Senhor com os nossos pecados. O traidor é um falso e vive na falsidade. Agimos como Judas, quando somos falsos. Diante de Deus e das pessoas somos uns e por trás somos outros. Agimos como Judas, quando diante do Padre nós agimos de uma maneira e por trás agimos de outra, do Padre ou de qualquer outra pessoa.
Quando somos um na comunidade, em casa, somos terríveis e machucamos as pessoas que moram conosco. Somos Judas quando traímos o Evangelho e a cruz de Cristo, quando não somos fiéis ao seu amor. Somos Pedro fraco, depois ele vai se consertar, mas somos Pedro fraco quando nos pedem as razões da nossa fé, no trabalho, na escola, na faculdade, e nós nos acovardamos em dizer que somos católicos, escondemos os nossos sinais sagrados e agimos muitas vezes no trabalho, na escola, na faculdade, como pessoas do mundo que não conhecem Jesus Cristo, seja nas nossas conversas, nos nossos WhatsApps da vida, nos nossos grupos, seja no nosso relacionamento pessoal. Agimos como Pilatos, omisso, quando vemos o nosso irmão estender a mão e somos frios, insensíveis, duros. Quando temos a oportunidade de salvar alguém, mas somos os primeiros a apontar os seus pecados. Agimos como a multidão terrível, quando unimos a nossa voz não para cantar os louvores do Senhor, mas para crucificar Jesus com o nosso mau procedimento. Somos doutores da lei, fariseus, quando insuflamos, ou seja, semeamos discórdia no meio da comunidade e no meio das pessoas. Mas nós também podemos ser os bons personagens desse relato da paixão. Simão de Cirene, que ajudou Jesus a carregar a cruz, e o somos quando não temos medo de carregar a nossa cruz, não temos medo de unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. Quando vivemos e tomamos a cruz de cada dia e seguimos o Senhor, assumindo na nossa vida as responsabilidades de fazer exatamente isso. Assumindo na nossa vida a responsabilidade de sermos católicos, e católicos de verdade, não católicos de meia tigela, água com açúcar, Nutella, como dizem os jovens por aí. Podemos ser como as mulheres piedosas que, como Maria, acompanharam Jesus até o Calvário e choraram pelos pecados do mundo. Quem nós queremos assumir na nossa vida desses personagens, amados irmãos e irmãs? A cruz está diante de nós. Nós vamos fugir, negar o Senhor, traí-lo, colocar mais lenha na fogueira para Jesus ser morto? O que faremos? Temos que abraçar a nossa cruz e a nossa fé. Passar pela cruz e experimentar a glória da ressurreição. Nos esvaziar de nós mesmos, como o Senhor próprio se esvaziou, como fala a carta aos Filipenses. Ele, Deus, assumiu a condição de um escravo e entregou-se na cruz por nós. Queremos nos unir ao Senhor nesta Semana Santa? Ou será mais uma Semana Santa em que vamos participar? Esse ano temos a graça de participar de novo. Ou será mais uma Semana Santa? Nos deixaremos levar por essa cultura de morte que é incentivada pela mídia? Ou seremos homens e mulheres que anunciam a vida? Anunciam a esperança, como cristãos que somos? Ou vamos continuar nos lamentando apenas, e devemos nos lamentar pela morte de uma só pessoa, por qualquer doença, não só por conta do coronavírus, mas lamentar pela morte de todas as pessoas, por todas as doenças, por todas as realidades? Vamos continuar apenas no lamento? Ou vamos assumir também a nossa vida de cristãos para exatamente
podermos anunciar a vida. Que a vida vence a morte, que a esperança vence o desespero, que o amor supera o ódio, a violência e a divisão. Amados irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de, nesse tempo que vamos viver, podermos ser cristãos de fato. Que as celebrações da Semana Santa nos ajudem a adentrar o mistério pascal e celebrar a ressurreição com mais fervor, alegria e entusiasmo, contagiando os outros com o bem, com a verdade, com o amor, com a justiça e com a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, recordando a entrega de Jesus nesta liturgia que celebramos, dirijamos-lhe nossas preces dizendo: Filho de Davi, tende piedade de nós. Davi, tende piedade de nós. Jesus de Nazaré, vinde e entrai na Jerusalém do nosso coração e do mundo inteiro, para nos salvar do pecado, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Servo obediente, ensinai-nos a oferecer todos os sacrifícios com amor generoso, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Cristo Senhor, dai à Igreja a graça de esvaziar-se de si, sofrer as humilhações com resignação e paciência, suplicamos. Filho de Davi, tende piedade de nós. Senhor, seguindo os vossos passos, queremos caminhar convosco rumo à vossa Páscoa. Dai-nos a vossa força para perseverarmos até o fim. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Céus e terra proclamam a vossa glória. Glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo, Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos nossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. tende piedade, piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que Tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz, a vossa paz, Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo.
reconstrói a tua vida, Teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei Fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto todo sofredor. onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida Plenamente vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva, reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salva teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
esperar esse momento. Tenho esperado. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que tivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Aqueles que puderem sentar para os avisos. Cadê o Davi, Moisés?
Onde? Não estou vendo. Ah, está lá atrás. Traz aqui então para a gente apresentar, antes dos avisos, senão depois eu esqueço. Está vindo ali o Davi. Trago ele aqui, ó, diante do altar de Deus, apresentar o Davi ao Senhor e a toda a comunidade. Moisés, é melhor você pegar e levantar ele aqui. Vem aqui em cima. Isso. Primeiro dia que o Davi sai de casa, né, para missa. Vem também, esposa. Isso, ali no centro, agora. Isso. Agora mostra para a comunidade. Cara, comunidade, nós vos apresentamos o Davi. Uma salva de palmas. Logo, logo vai ser batizado. Deus o abençoe, fortaleça, abençoe a família também. Tudo bem. Nada. Tchau, Davi. É a primeira vez que eu estou vendo Davi também. Amanhã, então, o diácono pede para avisar, teremos o terço dos homens, às 20 horas, será aqui, diante da imagem de Nossa Senhora. Rezaremos o terço dos homens aqui fora amanhã também. Então, todos os homens, aí tem bastante homem, venha participar do terço dos homens às 20 horas. Vocês vão receber no final uma programaçãozinha, não sei se já receberam, não, está ali. Vão receber a programação da Semana Santa, tá bom? Levem para casa, pendurem na geladeira e vamos participar. Amanhã, então, às 18 horas, teremos a nossa adoração silenciosa. E depois a Santa Missa da segunda-feira da Semana Santa. Terça-feira também teremos missa, 19 horas, quarta-feira também, sempre uma oração depois. Quinta-feira Santa, 20 horas, missa do Lava-Pés. Sexta-feira Santa, 15 horas, ato litúrgico da Paixão do Senhor. Sábado Santo, sábado de Aleluia, como costumam dizer, missa, vigília pascal, às 19 horas, tá bom? Vocês vão levar para casa no final. Gostaria de pedir também que no final, quem for ajudar-nos a guardarmos as cadeiras, deixarem ela aqui no corredor, não levar lá para trás não, para a gente poder sempre fazer o translado, colocam lá no fundo, aí a gente anda mais com as cadeiras. Então, durante essa semana, que nós vamos utilizar bastante aqui fora, deixar aqui, tá certo? Ali no corredor, o Tiago vai orientar no final onde que deixar as cadeiras, tá bom? Não levem lá para dentro não, lá para o salão. Eu agradeço. Vamos dar então a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão de seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição da humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Uma santa Semana Santa a todos.
Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi.